Particularmente, eu fui torturado durante 5 dias no DOPS, quer dizer, a delegacia, a tortura aqui em Pernambuco. Na época em que eu fui preso, ainda se praticava em condições muito envelhecidas, isso não reduzia nem aumentava a sua consequência. Mas ainda não estava estruturado aqui, os DOI-CODES atuavam apenas na supervisão da atividade policial, que era diretamente executada pela Polícia Civil. E isso em condições ainda muito precárias para eles. Por exemplo, na época em que eu fui preso, nem cela havia. Depois eles construíram 3 celas, foi onde eles mataram Odígios Carvalho, estudante de agronomia, militante do PCBR, que 8 meses depois da minha prisão foi morto numa sala de tortura desse DOPS, mas aí já havia celas, 3 celas destinadas aos presos que eram feitos lá, os presos políticos lá. Na minha época, eles me deixavam na própria sala e eram frequentemente, tanto que, por exemplo, eu acho que foi uma coisa que me ajudou um pouco, porque no segundo dia de tortura, eu já tinha passado primeiro no pau de arara, que é um instrumento que foi um dos fundamentais aqui usados pela repressão, porque era o mais fácil de formar e é uma dor realmente insuportável. Você junta 2 mesas, bota um tronco de madeira entre elas, pendura as pernas, né? Prende as nossas pernas nesse tronco de madeira, amarrada os pulsos amarrados entre elas, e você fica de cabeça para baixo, a dor é azucrinante no pescoço, e eles ficam dando palmadas palmatórias nas coxas, nos pés e telefone nos ouvidos. Então é uma dor que começa nos pés, termina nos ouvidos. Isso eu passei o dia todo meu primeiro dia de prisão pendurado no pau de arara, e aí fui torturado à noite no que eles chamavam ciranda, que é um grupo de policiais. Você vai juntando 4, 8, 12, 16, ao passo que o preso que está apenas é um só. E você... Então, no segundo dia, depois de ter passado, eu estava atirado num canto da sala, e a sala era uma dependência que às vezes era frequentada pela população. Um padre, que tinha sido meu professor no Colégio Nobre, abriu a porta para receber, eles tinham esquecido de me tirar da sala. Então era uma estrutura ainda muito para receber a carteira de identidade, e aí, claro, eu fiquei com muito mais certeza de que a minha prisão seria divulgada. E realmente foi depois, meus familiares me informaram que de fato a notícia tinha chegado lá com 3 dias, porque o padre deve ter providenciado dizer que eu estava preso. Durante 5 dias eu fui submetido a toda espécie de tortura física, né? Os 50 dias restantes eu fiquei sendo submetido a interrogatórios sistemáticos e todas as noites. Quer dizer, eles vinham reproduzindo e fazendo as mesmas perguntas, até que eu fui transferido para a casa de detenção do Recife, onde a gente geralmente cumpria a pena carcerária, né? E aí realmente não tinha torturas sobre nós, presos políticos. As torturas aí passavam a ser contra os presos comuns e contra as quais nós sempre nos manifestamos, né? 8 meses depois de preso e recolhido à detenção, eu ainda fui chamado para o quartel da Aeronáutica, eu fui levado para o quartel da Aeronáutica, onde fui submetido a 3 dias de torturas também muito intensas, em função de uma acusação que me haviam feito de ter participado de uma ação que resultou na morte de um tenente. Eu havia me envolvido, né, por consequência das torturas, eu tinha confessado essa ação, e o tempo que tinha passado e 8 meses depois caiu um dos companheiros que estavam envolvidos, ganhou a confiança porque ele teve um comportamento bastante vacilante nessa história, e aí eu voltei a ser torturado para confirmar o depoimento dele, quer dizer, uma coisa meio kafkiana, surrealista, né? Eu passei a ser torturado para desdizer o que eu havia dito. Quer dizer, sob torturas eu havia confessado, e eles queriam que eu agora dissesse que a verdade era o que o outro companheiro tinha confessado.